Boa noite, Wellington, e bem-vindo igualmente. A hora é 10 da noite. Boa noite, Dorivaldo Aleixo. Boa noite, São Agostinho. E a você assistindo ao Hora 10. É sempre bom estar aqui. É sempre um gosto também recebê-los aos dois. Vamos então olhar aqui para as notas de atualidade. Wellington, vamos então olhar para o primeiro assunto que aqui anunciamos. Claro que, em meio a tudo isto, a Coreia do Norte acusa também com alguma frequência os aliados de usarem estes exercícios, digamos, como um ensaio para invadir o território norte-coreano, embora tanto os Estados Unidos como a Coreia do Sul, os acusados neste caso, insistam que se tratem de manobras puramente defensivas. No meio ao que disse, eu perguntava se estas acusações continuam a ter algum fundamento. Ora, Dorivaldo, a Coreia do Norte, ela tem feito uma série de exercícios, inclusive de lançamentos com testes de armas nucleares, e eu não vejo a Coreia do Norte na condição de considerar uma provocação. A Coreia do Sul é um país soberano e pode praticar os seus exercícios militares, não importa se em parceria com os Estados Unidos ou com outro país. Eles não podem transcender ao ensaio, né, ao treinamento e aproveitar a situação e provocar algum estrago, alguma intromissão, seja no espaço aéreo, seja no território norte-coreano. Aí sim iria configurar algum tipo de violação da soberania norte-coreana. No entanto, eu vejo isso como uma maneira de deixar o público interno, né, atento aos movimentos e esse estado de alerta que tem sido praticamente despoletado em quase todos os países do mundo neste momento. É bom que se diga isso, né? Que muitos países estão estimulando as suas populações a uma reflexão sobre guerras, o que é muito perigoso, é uma preparação mental, psicológica sobre episódios que esperamos que não venham a ser consolidados. Eu vejo tudo como algo muito normal. O exercício militar é algo que sempre aconteceu historicamente, sempre irá acontecer, né? E ainda que haja uma provocação de alguns países quando a referência é a Coreia do Norte, é preciso lembrar também que a Coreia do Norte é muito bem equipada militarmente. Existe hoje, na condição atual, por possuir armas poderosas de dissuasão, domina uma tecnologia hipersônica que poucos países no planeta dominam. Então, não vejo nada além de uma espécie de choro, né, para poder justificar internamente as preocupações e os investimentos com as questões militares. Dorivaldo. Vamos aqui olhar para o segundo tema. Wellington, ao que tudo indica, o chanceler alemão Olaf Scholz está a ser pressionado a entregar mísseis Taurus à Ucrânia. Ontem falávamos claramente aqui sobre um áudio vazado e há relações também entre estes assuntos, mas o que eu gostava mesmo aqui de perguntar é se existirá alguma razão por trás destas pressões, pois, segundo o que se avança, até pressões internas também surgem, como no caso da Ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha. Pois é, Dorivaldo. Aquilo que falávamos ontem também e temos falado, né, durante esses 2 anos de guerra na Ucrânia, que aquela expressão infeliz até o último ucraniano, ela está sendo atingida como meta. E agora a necessidade de que essa guerra continue para que os problemas impactados, especialmente pelo efeito bumerangue das sanções, mais de 15 mil aplicadas contra a Rússia e que voltaram contra os, vamos chamar de sancionadores, né? Então, esses países europeus agora são estimulados pela própria NATO para que mantenham o nível de provocação à Rússia a todo vapor. E aí há um revezamento permanente, né? Não foi só essa disputa entre Emmanuel Macron e Olaf Scholz, que seria assim tema
de destaque das provocações. Temos a República Tcheca, que tem feito declarações extremamente delicadas. Os países Estônia, Letônia e Lituânia, que são pequenininhos ali, mas fazem muito barulho, com muita mídia, né? Então, esse tipo de situação, de provocação ao chanceler alemão, é um tipo de provocação que faz parte de um processo de construção de uma nova etapa de desgaste nas relações entre a Rússia e a Europa. E o político alemão, o chanceler alemão, ele já disse que o envio de qualquer tipo de arma alemã para a Ucrânia terá que passar necessariamente pelo crivo dele. Ou seja, nada irá para a Ucrânia sem que ele aprove. E ele já disse que não está nos planos o envio deste tipo de arma. E aí Emmanuel Macron chama todos de covardes, não é? Porque não estão encarando o problema da ameaça russa, aquela que eu falei ontem, né, que os países nórdicos adoram repetir todos os dias aqui. É uma propaganda, Dorival. A Rússia não vai atacar ninguém, porque a Rússia não tem objetivo nenhum de ataque. A questão da Ucrânia foi o descumprimento do acordo de Minsk, e foi criado um cinturão dentro da Ucrânia. Não foi toda a Ucrânia invadida pela Rússia, como sabemos, é uma área de proteção, e por isso essa preocupação da Ucrânia em relação ao envio de armas de longo alcance, porque isso iria ultrapassar essa nova área que foi construída como barreira pelos russos nas suas fronteiras. Então, essa sequência de provocações é uma atitude política de desespero para esconder os problemas dos países impactados, como eu falei, pelo efeito bumerangue das sanções, mantendo os incautos dos países. E olha que o mar de ignorância aqui na Europa é uma coisa absurda. Assim, eu não esperava que fosse tão grande, mas a cada ano que eu convivo aqui com os europeus, né, já que eu não sou europeu de nascença, como falamos no Brasil, eu fico perplexo com aquela ideia de que o senso comum, ele é realmente um senso comum em todos os países. Não há, assim, uma consciência política, e a maneira como o povo é manipulado beira-se o ridículo. Então, eu vejo com muita preocupação, porque toda escalada de guerra com quem possui armas poderosas, ela é perigosa. E espero que seja apenas um barulho e não um plano de avanço real. É essa a minha opinião, Dorival. Bem, Wellington, eu continuo contigo para olharmos aqui muito rapidamente também para um último assunto, o quarto desta noite. Vitória Nuland vai deixar o cargo de subsecretária de Estado para os Assuntos Políticos dos Estados Unidos. Quando fazíamos o acerto das temáticas, antes mesmo do Hora 10, classificaste, e claro que em outras palavras, como um decreto de insucesso dos Estados Unidos na própria Ucrânia. Vamos aos porquês disto. A principal razão, Dorivaldo, para esta minha opinião, nas nossas conversas de bastidores, é porque toda a situação da Ucrânia foi construída com a presença marcante da Vitória Nuland, né? Desde 2013, ela estava envolvida com a queda de governo, com a construção do não cumprido Acordo de Minsk e com as declarações que culminaram com este cenário que temos testemunhado nos últimos 2 anos. E, por isso, recentemente, inclusive, ela falou sobre a importância de destituir Vladimir Putin do poder. E, com isso, a presença dela nessa guerra da Ucrânia era praticamente uma fusão entre a imagem da guerra e a presença dela no conflito. Então, eu vejo como um prenúncio de que, nos bastidores, as coisas não andam bem para a estratégia da NATO, especialmente dos Estados Unidos, na Ucrânia. E Vitória Nuland, ela tinha sido promovida, ela era a terceira, né, no posto das relações internacionais dos Estados Unidos, e passou a ser a segunda e, estranhamente agora, pede a reforma, mas sabemos que esse tipo de reforma é uma
inviabilidade de continuar as suas atividades por outras questões que somente o tempo poderá responder. Vejo que, realmente, todo o investimento que foi feito, tanto em dinheiro como em esforços de propaganda e outros dos Estados Unidos em relação à Ucrânia, sob a liderança de Victoria Nuland, tudo isso falhou. E, por isso, ela vai deixar, na Ucrânia em especial, um legado de milhares de mortos e desalojados, né? Já que o número de refugiados ucranianos é muito grande, e com isso ela vai passar a ser vítima de severas críticas, pelo menos nessa fase que sucede a este anúncio do afastamento dela de um cargo tão estratégico na política internacional norte-americana, Dorival. Wellington, muito obrigado também aqui pelos sempre valiosos subsídios. Um grande abraço. Nós voltaremos a estar juntos na próxima segunda-feira para olharmos aqui para outras notas da atualidade. Até lá, vemos-te no Conexão Angola. É isso aí. Um grande abraço, obrigado a você, continuação de bom trabalho e a você assistindo ao Hora 10. Até a próxima semana. E certo. No sábado estarei aqui, como o Dorivaldo já antecipou, no Conexão Angola. Exato. Grande abraço.